Olá, o meu nome é Ana Raquel e nós estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado ao comportamento humano, a compreender tudo aquilo que nos move. E o tema do nosso episódio de hoje é os benefícios da ansiedade. E pode eventualmente parecer estranho que a ansiedade tenha benefícios, mas, como tudo no comportamento humano, tudo que existe no comportamento humano tem que ter algum benefício, porque o humano não foi projetado para ter atividades supérfluas, ou seja, nós não temos coisas a acontecer dentro de nós que não sejam úteis. Tudo tem que ter um grau de utilidade e nós já falamos várias vezes aqui sobre a utilidade de coisas que nos parecem estranhas, mas que na verdade, de forma assim mais subreptícia ou até mais escondida, nos mostram que tudo em nós tem alguma utilidade. E a ansiedade nós estamos habituados a vê-la na sua forma mais patológica, mas a ansiedade, obviamente, como qualquer emoção, como qualquer coisa que nós sentimos, tem que ter uma utilidade, tem que entregar uma mensagem. Importa é saber qual. Ora, vamos imaginar que nós temos uma apresentação de um trabalho para fazer e, se nos sentimos ansiosos, de alguma forma isso está-nos a mostrar que há uma preparação que precisa de ser feita, que ainda não estamos preparados para entregar esse trabalho. E neste processo de nos sentirmos ansiosos, nós vamos pensando em quê? Vamos visualizando cenários, vamos imaginando a nossa atuação no futuro e vamos percebendo aquilo que ainda pode ser melhorado, aquilo que pode ser feito, a forma como nos temos que preparar, o treino que temos que fazer, não é? As competências. Porque se treinarmos competências, desenvolvemos habilidades, adquirimos novos conhecimentos, mais consciência sobre os processos, ou seja, sobre a apresentação que estamos a fazer, e o nosso comportamento muda. E este comportamento depois é um comportamento mais seguro e mais confiante, e a ansiedade diminui à medida que a nossa confiança e a nossa segurança aumentam. E assim, de forma simples, este parece-me ser o grande benefício da ansiedade. Eu recordo-me quando era miúda que se eu tinha que apresentar um trabalho ou fazer alguma coisa, muitas vezes punha a minha mãe à minha frente a ouvir-me. E na verdade era pelas microexpressões dela e pela forma como eu percepcionava a minha própria apresentação que eu ia vendo, ok, isto eu ainda não domino, preciso melhorar. Olha, isto ainda não sei bem, tenho que aprender um bocadinho mais. E mesmo a própria competência de oratória, de falar, isto tudo surgia no treino de competências. E se não houver ansiedade, pode haver até uma certa displicência, pode haver um certo laxismo, estamos ali, eu já sei tudo. E depois, quando chegamos lá, percebemos que afinal não sabíamos. E aqui também é interessante porque se nós não sentirmos ansiedade, pode revelar também alguma falta de consciência relativamente às nossas competências. E por isso é que às vezes um bichinho é sempre bom. Então, esta ansiedade que nos permite prepararmos-nos para as tarefas que temos pela frente, mostra-nos, a ansiedade mostra-nos também o nosso grau de responsabilidade. E claro está que quando somos jovens, nós podemos ter um estado de ansiedade muito maior relativamente a determinadas tarefas, porque não as temos aprimoradas, desenvolvidas. Temos que as aprender. E é natural que ao longo da vida nós consigamos diminuir os nossos graus de ansiedade porque nos tornamos mais competentes, mais seguros, mais confiantes, mais maduros e não vamos ativar, não é, estes mecanismos porque simplesmente temos uma tarefa, qualquer coisa pela frente. Ou seja, este medo do futuro, que a ansiedade é este medo do futuro, vai sendo atenuado à medida que nós vamos vivendo, em que vamos vivendo esse futuro e vamos ganhando o quê? A experiência.
E assim nós conseguimos diminuir os nossos graus de ansiedade, de forma natural, com o nosso crescimento, com as nossas aprendizagens. Porque é óbvio que hoje em dia nós falamos de estados de ansiedade muito patológicos. Eu estive numas escolas recentemente e fiquei surpreendida com o grau de ansiedade que aquelas crianças apresentavam. E neste estado de ansiedade, é óbvio que muitas vezes o respirar, aquelas medidas que nós falamos muitas vezes, respirar fundo, ou tentar acalmar a mente, claro, isto ajuda muito, mas é preciso ver que há uma ansiedade que é benéfica, que nos impulsiona para a frente, para o crescimento, para o desenvolvimento de competências, e esta sim depois autorregula-se, e há uma ansiedade que é patológica, ah, e que na verdade só escala, porque não temos ferramentas para a dominar. E se a primeira faz parte de um processo natural de vivência, de aprendizagem, que nós temos que nos sentir ansiosos para assumir a responsabilidade das tarefas que temos pela frente e nos tornarmos mais competentes, a segunda, de alguma forma, está a ser um sinal de que algo não está a ser bem gerido. Se a ansiedade é patológica, se nós estamos num estado constante de ansiedade, é porque algo em nós não se sente seguro. E este medo do futuro, porque a ansiedade é este medo do futuro, revela também que, de alguma forma, se nós temos este. Eu recordo-me que uma miúda me dizia que ficava com uma ansiedade imensa nas apresentações de música e quando errava uma nota, era como se o mundo acabasse. Outra que teve um ataque de ansiedade porque se esqueceu do estojo. Outra porque tirava uma má nota. E isto, ok, fizemos um exercício. Então estamos aqui no presente. E qual é o medo? Com a questão da nota. O medo é as consequências daquilo que vai acontecer no futuro, que será uma má nota. Então eu propus a este miúdo, e se a nota for zero? Ok, olha, continuas a ter saúde, sim, continuas a ter casa, sim, os teus pais continuam a gostar de ti, sim, os teus amigos, sim. E era incrível perceber o estado de ansiedade a diminuir. E no final, claro que o exercício foi um bocadinho mais longo, a pergunta é: então o que é que tu achas que a tua ansiedade, o que é que podes fazer para a ansiedade diminuir numa próxima vez? Estudar mais. E está tão claro quanto isto. Agora, se havia metodologia de estudo, ou se havia. Isso já são outros 500, como eu costumo dizer, e isso eu não sei. Mas isto mostra-nos que nós, quando estamos neste estado de ansiedade que é disfuncional, estamos a criar um futuro medonho. Medonho significa que é um futuro cheio de medo. E aí, o que é que nós estamos a associar? Estamos a associar um estado de insegurança plena, estamos a colocar lá nesse futuro um medo de sobrevivência medonho, que é, e se eu não consigo? Mas se eu não consigo sobreviver a quê? A uma negativa? Todos sobrevivemos. Se eu não consigo sobreviver à perda de alguém querido, a vida não acaba. Se eu não consigo sobreviver a ficar sem emprego, pode ser uma oportunidade para mudar de carreira ou fazer uma coisa que me agrade mais. Agora, o facto de nós estarmos habituados a vidas muito confortáveis, onde a adversidade parece que existe menos, também pode ser um trigger, um gatilho, para termos medo de tudo no futuro. Medo de não ter um estojo, medo de uma nota que não é bem conduzida, uma série de coisas. Mas estes medos eu acho que acabam por revelar outros medos mais profundos. Porque quando nós em adultos temos medo, um medo patológico do futuro, significa que em crianças não vimos essa necessidade de que é de sentir segurança atendida. E ali houve qualquer coisa, a dado momento e numa dada circunstância, em que nós, como crianças, não confiamos num adulto e nos sentimos inseguros. Porque os adultos é que nos dão a confiança para o futuro.
quando somos crianças. E depois chegamos à vida adulta com aquele medozinho que depois começa a exacerbar, a exacerbar, a exacerbar e faz com que nós vivamos com um medo permanente de que no futuro vamos ter problemas de sobrevivência, vivemos com este medo porque não vamos estar seguros no futuro. Então, o que nós podemos depreender, aqui são duas coisas, é que se estamos a falar de crianças, algo está a falhar. Precisamos de as fazer sentir seguras. Precisamos de ser adultos maduros, ah, que digam, ok, não te preocupes, desse assunto trato eu. Não te preocupes porque se tirares uma má nota, a vida continua, só te está a mostrar que tens que estudar um bocadinho mais. E não podemos pôr sobre eles a carga de um mundo que não existe e que nós nem sabemos como é. Nós achamos que sabemos porque estamos a projetar semelhante ao nosso, mas o que nós estamos a projetar são os nossos medos neles. E por isso é que as crianças acabam por ficar hoje em dia tão ansiosas. Mas se somos nós, estes adultos, que têm medo de tudo no futuro ou que de alguma forma entram em estados de ansiedade, ah, que não são considerados saudáveis, temos que ser nós a regular esses estados. Então a pergunta que eu deixo é: qual é o medo? Qual é o medo? E normalmente podemos estar a falar de emprego, podemos estar a falar de amizades, de relações, podemos estar a falar de tudo. Mas quando nós vamos focar-nos no medo, normalmente o medo vem. E vem muito simples. É o medo do abandono, é o medo da rejeição, é medo de ficarmos sós, é medo de não sermos aceites, é medo de não sermos amados. E estes medos, na verdade, acabam todos por ir dar ao mesmo medo, que é o medo de ficarmos sós. Medo de não conseguirmos ter alguém que goste de nós, que cuide de nós. E isto já começa a revelar a ferida. A ferida. Só que hoje, adultos que somos, temos que ser nós a cuidar de nós próprios. Temos que ser nós a dar-nos segurança. Então, aqui está vê-se aquele benefício subreptício, camuflado da ansiedade. É que, de alguma forma, a ansiedade também nos permite ter atenção. A ansiedade permite-nos ser foco. Ai, quando eu digo eu sou muito ansiosa, ok, eu tenho atenção de alguém, ela está-me a ouvir. Ai, se eu tenho um ataque de ansiedade, eu sou o centro das atenções. Apesar de ser a minha mente ativada em modo de medo, eu atrevo-me a dizer que aquela criança que sofreu o trauma e que de alguma forma perpetua este, este medo do futuro exacerbado, continua a dominar a nossa vida como pedindo atenção. Mas mais, é que esta ansiedade patológica tem aqui também algo interessante que é não nos permite adquirir mais conhecimentos, não nos permite ter mais consciência e assumir o controle da nossa vida. Porque o boicote é mesmo este. Se eu permanecer criança, eu posso ter aquilo que não tive na minha infância, que é a atenção. E então tenho que boicotar toda e qualquer aprendizagem, toda e qualquer aquisição de conhecimento que pode gerar mais consciência sobre o meu estado e permitir-me gerir o meu comportamento de outra forma. Por isso, opto por não fazer isso, ou seja, não aprendo, não tenho mais conhecimentos, mais consciências, não altero o meu comportamento, porque este estado de ansiedade, de alguma forma, alimenta, nutre a minha criança interior. Ou seja, permite-me ter algo que eu não tive na infância. Só que aqui há um problema. É que as consequências deste comportamento fazem-se sentir na vida adulta. E, se eu não adquiro conhecimentos, se eu não tenho mais consciência, se eu não consigo ter um comportamento emocionalmente maduro e sucumbo à ansiedade, na verdade, é uma criança de 5, 7 anos que está a gerir a minha vida e os resultados vão se fazer sentir. E quando nós começamos a ver as coisas desta forma, percebemos que nos cabe a nós ter a responsabilidade de quê? De assumir a nossa ansiedade como algo nosso, como informação que está a chegar até nós e que nos permite ver um caminho que até hoje não tinha sido visto, que nos está a indicar um caminho para ser percorrido. E este caminho
é o caminho da maturidade emocional, o caminho de nos darmos a nós próprios aquilo que nos faz falta. E aprender a sentir ansiedade como algo que pode ser bem mais simples, e aí sim, no seu estado ou na sua expressão mais saudável, é apenas o caminho para treinar competências, o caminho para o crescimento, o caminho para adquirir alguma mestria relativamente a algo. E todos nós já experienciamos, todos nós já teremos experienciado situações em que, de alguma forma, sentimos ansiedade antes de fazer algo, uma tarefa. E no fim da tarefa, no fim de percebermos que afinal até já dominávamos o processo, a ansiedade diminui. E isto é algo que é suposto fazermos até ao final da vida. Aprender, aprender, aprender e, obviamente, diminuir o grau de ansiedade que vamos sentindo. Porque se há algo que eu recordo das pessoas mais velhas, daquelas pessoas que eu digo que são aquelas pessoas mais velhas e sapientes, é que estão em paz com a vida. Não há ansiedade. Confiam na vida, porque confiam em si, confiam nos seus processos, confiam na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, confiam no percurso que traçaram. E quando a ansiedade é patológica, o que fazemos é sentamos-nos no percurso de vida, no sítio onde ficou o trauma e não saímos dali. E por isso é que a vida depois nos empurra com outras situações para que possamos aprender, para que possamos avançar, crescer e chegar àquele ponto de maturidade emocional onde podemos sentir os benefícios da ansiedade e utilizá-la como algo que nos conduz para um caminho melhor. Utilizá-la como algo que nos permite ser ainda mais saudáveis. Bom, eu espero que este episódio tenha sido útil. Nós vemos em breve e fiquem bem.